Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Vamos para mais uma aula de Química da primeira série e hoje a gente vai dar continuidade na teoria dos modelos atômicos. Então vamos iniciar com os objetivos da aula de hoje? Vamos lá. Primeiro objetivo, relembrar os modelos atômicos trabalhados na aula anterior. Vamos abordar o modelo atômico proposto por Rutherford e Bohr. Nós vamos identificar e comparar os diferentes modelos explicativos da constituição da matéria ao longo da história e, por fim, vamos fazer algumas atividades. Bom, primeiro, nós vamos relembrar os dois modelos filosóficos. Nós temos aqui Aristóteles, que ele vem com a teoria dos 4 elementos fundamentais, que a partir deles ele vem explicar todas as características da matéria. Em seguida, veio Leucipo, e Demócrito, que ele vem falar sobre o princípio da divisibilidade. E aí, nesse momento, aparece o termo, ou a palavra átomo, que significa indivisível. Nós vimos também dois modelos atômicos científicos. O de Dalton, que aí o modelo atômico dele é bola de bilhar, e com as características, é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Em seguida, com o estudo da natureza elétrica da matéria, nós temos Thomson, que aí o seu modelo atômico é conhecido como pudim de passas, e a principal característica e a contribuição dele foi a descoberta do elétron. Então ele vem dizer que o átomo é uma esfera, ela é homogênea e positiva, e incrustada nessa esfera nós temos os elétrons de carga negativa. E agora a gente vai estar conhecendo o modelo atômico de Rutherford. Primeiro a gente vai conhecer o experimento dele. Rutherford iniciou os estudos, o seu modelo atômico está baseado no estudo da radioatividade e sobre as partículas alfas. Então, qual foi o experimento que ele realizou? E é a base do seu modelo atômico. Ele utilizou um elemento químico que libera partículas alfas, ele utilizou a lâmina de ouro para representar a matéria, e um detector de partículas, que é uma placa metálica fluorescente. Então, ele bombardeou, ele liberou essas partículas alfas sobre a lâmina de ouro e fez as seguintes observações. Então, após esse experimento de lançar a partícula alfa, liberado pelo elemento químico polônio, sobre a lâmina de ouro que representa a matéria, ele teve as seguintes conclusões. Então, aqui, esse desenho, ele representa o interior da lâmina de ouro, a matéria, aquela parte que a gente não pode observar a olho nu. Então, nós temos aqui o átomo de ouro, né? E aí nós temos aqui a partícula alfa e o núcleo, né? Que agora, a partir desse experimento de Rutherford, vai aparecer esse termo núcleo, a primeira parte do átomo que o compõe. E quais foram as observações que ele obteve? Bom, algumas partículas alfas eram desviadas em contato com a lâmina de ouro, e a maioria das partículas alfas atravessavam. E ele também teve a seguinte observação, que algumas partículas retornavam. Elas nem eram desviadas, nem atravessavam. E nesse momento nós temos aqui a presença do núcleo de átomos de ouro. Então, após esse experimento, ele teve as seguintes conclusões. Primeiro, o fato de a grande maioria das partículas alfa atravessarem, na verdade, o que acontece? O átomo teria espaços vazios, então ele não seria mais uma esfera maciça. Segundo, o fato de poucas partículas que atravessaram a lâmina de ouro terem sofrido um desvio na sua trajetória, ele teve a seguinte conclusão, que alguma região do átomo teria a mesma carga que essas partículas alfas, que aí a carga é positiva, sendo assim repelidas. E por último, as poucas partículas que foram rebatidas pela lâmina de ouro indicam que o átomo possui uma região maciça, que aí ele vem dizer que é o núcleo, e que impede essa passagem, com a carga igual, isto é, positiva. As partículas refletidas bateriam de frente com a região. Então, nesse momento, ele vem com seu modelo atômico. Então, ele chama o modelo atômico dele de planetário, devido à sua semelhança com o nosso sistema solar. Então, nós temos aqui o modelo proposto por Rutherford, após o seu experimento com as partículas alfas sendo lançadas sobre uma lâmina de ouro. Então, ele definiu o quê? Que teria uma parte maciça nesse átomo, que aí nós temos aqui o núcleo, com carga positiva. E por que ele definiu isso? Que o núcleo, então, teria uma carga positiva, porque existiam algumas partículas
que sofriam desvio. E aí a gente viu no estudo da natureza da matéria, da elétrica da matéria, que cargas iguais se repelem. E a maioria das partículas, elas passavam livremente. Então, por isso que ele determinou no seu modelo que no átomo teria espaços vazios, que aí aqui pode ser representado pelos esses círculos, ok? E os elétrons, né, com carga negativa. E aí ele comparou o seu sistema, o seu modelo atômico, com o sistema solar. Em seguida, nós temos Bohr. Bohr também realizou experimentos para basear o seu modelo atômico. Então, quais foram as ideias que ele partiu, né, para os seus experimentos? Então, ele utilizou a ideia de Max Planck, e aí vem aqui falar sobre a quântica, onde ele dizia que segundo o qual a energia não seria emitida continuamente, mas em pequenos pacotes. Então, a partir das ideias de Max Planck, Bohr realizou seus experimentos e definiu o quê? Que um gás emitindo luz quando uma corrente elétrica passava nele explica o fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois liberam na forma de luz. Ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para os seus elétrons. Esse conjunto de energia quantizada, mais tarde, foi chamado de níveis de energia. Então, após ele realizar os seus experimentos, ele vem com seus postulados. Primeiro, os elétrons rodeiam o núcleo do átomo em órbitas circulares, estacionárias, de níveis de energia quantizadas. Então, cada nível teria uma quantidade de energia, sem emitir e nem absorver energia. E essas órbitas, que mais tarde a gente vai conhecer como níveis de energia ou camadas de energia, são representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q. Então, as órbitas ou os níveis de energia são representados por essas letras maiúsculas. Segundo, então aqui a gente tem a imagem, né, do núcleo do átomo, as suas órbitas de energia, e cada órbita tem uma quantidade de energia que o átomo nem emite e nem absorve. Segundo, a energia total do elétron não apresenta um valor aleatório, mas sim múltiplos de um quanto de energia. A menor quantidade de energia presente nos fenômenos físicos. E o seu terceiro postulado, ele vem dizer que o elétron absorve energia e pula para um nível mais excitado. O que acontece nessa situação? Quando o elétron ele recebe energia, ele vai pular de uma camada mais distante do núcleo, e aí diz-se que ele está excitado devido à quantidade de energia que ele recebe. E quando ele volta para o seu estado fundamental, que é a sua camada ou seu nível de energia de origem, o elétron ele vai emitir essa energia na forma de radiação. Então, nós temos aqui o núcleo do átomo, temos aqui as camadas ou os níveis de energia, e aí a gente tem a representação desse elétron estar recebendo essa energia, absorvendo e saindo da camada mais próxima do núcleo para mais distante do núcleo aqui. Então, nessa situação aqui, o elétron recebe energia. Então, quando que eu posso definir que esse elétron recebeu energia? Quando ele saiu da camada mais próximo do núcleo e foi para mais distante. Só que ele vai tender a voltar. Por quê? Porque ele só saiu desse nível de energia para um maior porque ele recebeu uma energia de fonte exterior, ok? E aí ele vai retornar. Então tá aqui, o elétron, ele retorna para a camada mais próximo do núcleo, que é o seu estado fundamental, e quando ele faz esse retorno, ele vai liberar aqui, ó, as ondas eletromagnéticas que a gente observa a luz ou as cores, tá? A gente pode estar observando esse postulado de Bohr e o seu modelo atômico no nosso cotidiano. Então, nós temos aqui os fogos, né? E a gente vai ver por que os fogos de artifício eles são coloridos. Então, aqui, esse postulado onde nós temos que os elétrons, quando recebem energia, saem, né, mais próximo do núcleo, se distancia e no seu retorno ele libera essa energia, é a explicação, né, baseado no modelo atômico de Bohr, que a gente pode observar essas cores. Então, quais são os elementos químicos que a gente pode estar observando característico à sua cor? Primeiro, o sódio e o cálcio, a gente pode estar observando a cor amarela,
O lítio e o estrôncio, a gente observa a cor avermelhada. O bário e o cobre, a gente observa a cor esverdeada. O magnésio, a cor branca ou prateada. O potássio, cor azulada ou púrpura. E o ferro, cor dourada. Ok? Logo em seguida, a gente tem a descoberta do nêutron. Então, James, ele fez um experimento semelhante ao de Rutherford, utilizou partículas alfas, e aí ele utilizou a lâmina de berílio. Então, ele bombardeou essa lâmina de berílio com partículas alfas e trouxe algumas conclusões, né? Então, ele bombardeou uma película de berílio com partículas alfas e o metal emitiu uma radiação altamente energética, constituído por partículas neutras e com uma massa ligeiramente superior à do próton. E aí ele chamou de nêutron. Então, a partir desse experimento, ele vem dizer que em 1932, os nêutrons são partículas subatômicas de carga nula, localizada no núcleo do átomo junto aos prótons. E qual é o objetivo, qual é a função, né, dessa partícula? Então, ele vem dizer que os nêutrons, ele vai garantir a estabilidade do núcleo, como? Impedindo a repulsão dos prótons. Como a gente viu, os prótons estão lá no núcleo do átomo, eles possuem cargas positivas. E a gente viu que cargas iguais se repelem. Então, os nêutrons viriam com esse objetivo de estabilizar, proteger a destruição desse átomo, perdão, do núcleo do átomo, ok? Impedindo a repulsão dos prótons. E aí agora a gente vai estar exercitando, ok? Primeiro, qual das alternativas a seguir não apresenta um dos postulados de Dalton em seu modelo atômico? Então, a gente vai ver aqui nas alternativas qual dessas afirmativas não representa um postulado de Dalton. Então, letra A. Substâncias químicas diferentes são formadas pela combinação de átomos diferentes? Letra B. Os átomos de diferentes elementos químicos apresentam propriedades diferentes uns dos outros? O peso relativo de dois átomos podem ser utilizado para diferenciá-los? Um átomo tem um conjunto de energia disponível para os seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada? Letra E. Uma substância química composta é formada pela mesma combinação diferente de dois átomos. Então, de acordo com essas alternativas, o único postulado aqui proposto que não faz parte do modelo atômico de Dalton é a letra D, pois nesse Dalton, relembrando, foi o primeiro modelo atômico científico. Então, nesse momento, ele não aborda ou ele não fala sobre energia ou sobre átomo quantizado. Para relembrar, Dalton vai dizer que o átomo é uma esfera uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então, nesse momento, por que a letra D está errada? Porque ele não fala sobre energia disponível. Essa parte de energia quantizada, só vai aparecer no modelo atômico de Bohr, ok? O quarto modelo atômico. Questão 2, né? Aqui tem um, mas é a questão 2. Relacione os nomes dos cientistas e filósofos apresentados na coluna esquerda com suas descobertas na coluna direita. Então, aqui, quem descobridor do nêutron? Então, nós temos aqui James Jerkes, ok? Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, como a gente viu na questão anterior, foi a de Dalton, então a letra D. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas, que aí o átomo seria uma esfera positiva com elétrons incrustados. Então, a gente tem aí Thomson. Foi o primeiro a utilizar a palavra átomo, e aí nós temos Demócrito, que foi o filósofo, criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar. Então, sistema solar, nós estamos falando, então, de Rutherford. Bom, hoje na aula nós concluímos a evolução dos modelos atômicos. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!